Programa Touchdown no ar, o programa que fala tudo sobre a maior e melhor competição de futebol americano disputada aqui no Brasil. E nesse final de semana teve as semifinais. Teve novidade, Cauê? Olha, acredito que não, Alan. Todos os times eram capacitados aí a estar chegando na final. Então vamos fazer pela primeira vez uma reedição de Campeonato Touchdown, T-Rex e Vasco novamente na final. Pois é, pela primeira vez uma final se repete. Nas outras edições foram sempre jogos diferentes. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar na tela os resultados do final de semana, porque lá em Santa Catarina o Rex enfrentou o Flamengo num jogaço e venceu por 20-14. E lá no Espírito Santo, o Vasco surpreendeu o Tritões 28-14. Cauê, vamos começar com um jogão lá em Santa Catarina. O Flamengo conseguiu abrir o placar, fez 14-0, mas não segurou o Rex e acabou perdendo, né? Exatamente, isso mostra como que o futebol americano é maravilhoso, né? O Flamengo foi até lá, surpreendeu, saindo na frente do placar com 2 touchdowns e estava dominando o jogo. O campo estava muito pesado, tinha muita lama no campo, então as coisas estavam muito mais equilibradas. Mas o T-Rex realmente se mostrou um time muito mais aguerrido do que todos imaginavam e conseguiram a virada no segundo tempo. O T-Rex começou meio nervoso, errou, inclusive um dos touchdowns do Flamengo foi uma retomada de posse ali na red zone. O Flamengo conseguiu retomar a bola na red zone e capitalizou o lance. Depois o Rex conseguiu pôr a cabeça no lugar, ficou mais tranquilo, voltou para o jogo e aí fez o contrário, capitalizou os erros do Flamengo. O Rex, que quer ser campeão pela primeira vez, precisa se preocupar com esse início de jogo, porque contra o Vasco pode ser que não dê, né? Olha, eu acredito que sim, até porque no ano passado, um dos motivos do Rex ter perdido a final foi essa falta de concentração e o nervosismo que veio à tona sem ter aparecido sequer uma vez durante a competição. Isso voltou a acontecer nesse jogo contra o Flamengo e acredito que eles precisam trabalhar muito isso, esse extra-campo, a cabeça dos jogadores para essa final contra o Vasco, porque exatamente, pode acontecer alguma coisa em relação a isso e não ter tempo de conseguir arrumar a casa. Já o Flamengo abriu 14-0, não teve aquela viagem desgastante, porque chegou um dia antes, conseguiu descansar, conseguiu se concentrar para o jogo. Era um jogo com muita chuva, o que favorecia um equilíbrio de forças, o que aconteceu mesmo no início do jogo. Aí depois de abrir 14 pontos, não conseguiu manter o placar. O que faltou? Concentração, será? Exatamente, Alan. Acho que um dos fatores primordiais dessa recuperação do Rex durante a partida foi o tempo. O campo estava muito pesado, o jogo estava muito truncado e, se eu não me engano, foram 4 turnovers que fizeram a diferença. Foram 3 fumbles e uma interceptação no final do jogo. Mas fora isso, o Rex voltou muito melhor no segundo tempo, eles conseguiram acalmar os ânimos. Isso foi fundamental para o time voltar para a partida, porque até então o Flamengo estava dominando. Pois é, e o time do Flamengo, que começou com aquelas derrotas no começo da competição, ficou até desacreditado, conseguiu chegar na semifinal, foi ali no detalhe mesmo, é o que você está falando, né? Foi o campo pesado, as interceptações, os turnovers do jogo que acabou decidindo, mas dá para considerar que foi um bom ano, né, para o time rubro-negro. Não, com certeza, perder para o Rex não é desmérito nenhum, ainda mais da forma que o Flamengo perdeu. Mas é o que você disse, no começo da temporada se mostrou um time bem forte, depois parece que deu uma baixada de nível e na parte final realmente despontou como um time de elite. Se o Flamengo conseguir manter as peças e melhorar o que falta melhorar, novamente vem forte ano que vem para brigar pelo título. Para o Flamengo, se faltava melhorar alguma coisinha para avançar, para o Rex acho que só falta melhorar uma coisa, né? Que são os extra points, né? Que geralmente não são convertidos, tanto a tentativa de conversão quanto o chute. Se arrumar esse detalhe, parece que fica perfeito, né? Olha, eu não sei porquê, mas o Rex, na maioria das vezes, parte para os 2 pontos, né? Eu acredito que nessa fase de playoff é muito mais arriscado você tentar essa tentativa de 2 pontos, porque se você não consegue converter, um touchdown e um field goal extra point, o adversário já toma a liderança. Então eu acredito que numa final, caso o Rex tenha conseguido anotar um touchdown e arrisque uma conversão de 2 pontos, eu acho que vai ser muito mais complicado caso eles não consigam converter. Então, se eu fosse o técnico do T-Rex, com certeza eu preferia ser um pouco mais honesto em relação a isso e arriscar um ponto apenas como ponto extra.
Legal, vamos fazer o seguinte, agora vamos falar do jogaço entre Vasco e Tritões. O Tritões já tinha vencido o Vasco na temporada regular e agora perdeu. E perdeu até com uma supremacia do Vasco, que teve... Supremacia não, mas teve controle da partida o tempo todo. Em nenhum momento o Vasco se viu muito ameaçado. E a defesa do Vasco se surpreendeu assim jogando... Surpreendeu não, porque é uma defesa boa, mas jogou muito, né? Exatamente, acho que os dois principais fatores são dois fatores que a gente já havia dito aqui nos programas anteriores. Um deles é a defesa do Vasco, que é uma defesa muito forte, extremamente física, extremamente disciplinada. O segundo fator foi que o ataque do Vasco cuidou da bola. O Lucas Shaw não foi interceptado, não houve fumbles, e isso foi fundamental para que o Vasco tivesse o domínio do jogo perante ao Tritões. E o que faltou pro Tritões? Que teve um jogo pesado em faltas, cometeu muita falta, tentou ali logo no início da partida capitalizar uma quarta descida que não deu certo e virou um ataque pro Vasco, que foi capitalizado em pontos. Faltou, sei lá, um pouquinho de pensar mais o jogo no total? Acredito que sim, acho que foi na verdade um problema mais emocional, muito nervosismo por parte do Tritões. Até porque essas faltas partem desse nervosismo e, honestamente, Alan, acho que foi o fator primordial para o Tritões ter perdido essa partida, foi o excesso de faltas. Pois é, e o Vasco tem ali o seu head coach, né, o Gabriel Mendes, um cara muito motivador, que usou algumas coisas que foram ditas em redes sociais, foi dita por aí afora, acabou usando aquilo para motivar o time e ele é campeão nisso, motivar no vestiário. Isso acabou dando uma energia extra e fez o Vasco entrar assim vidrado do primeiro segundo ao último segundo. Isso também faz diferença, essa questão motivacional? Com certeza, o técnico que sabe motivar o time, que sabe aguerrir o time na hora certa, ainda mais de uma semifinal, jogando fora de casa, é extremamente fundamental. Me lembro até do Marco Nessi, quando a gente foi para a final contra o Vasco, lá em Ribeirão Preto, se eu não me engano. No vestiário, ele teve uma conversa muito intensa com a gente, ele, de certa forma, até se exaltou, mostrando todo o coração que ele tinha pelo time. Então, com certeza, é muito fundamental ter um técnico que saiba cativar o time em jogos decisivos. Pois é, Cauê, a gente falou do Flamengo, que teve uma temporada, começou ali estranha e melhorou. No caso do Tritões, não, foi uma temporada boa que acabou nas semifinais por questões também de detalhes, né? Na partida ali num jogo equilibrado, mas onde o Vasco foi superior. Mas dá para considerar que foi um excelente ano, né? Pro Tritões, que já é campeão uma vez do torneio Touchdown, voltar com esse gás todo, e lembrando que no começo acho que ninguém acreditava muito, porque teve várias mudanças, mas dá para considerar um bom ano, né? Com certeza, o Tritões na verdade fez uma temporada perfeita, não tinha perdido nenhum jogo, mas honestamente esses 4 times que fizeram as semifinais são os 4 melhores times do Touchdown. Acho que independente de quem vencesse ou quem perdesse, não seria de todo o mal, porque infelizmente só ganha um, mas qualquer um desses 4 times poderia ter vencido. Eu acredito que o Tritões veio muito mais preparado para esse ano do que ele estava ano passado, e com certeza vai vir muito mais preparado, com muito mais bagagem para ano que vem. E o Vasco fez a lição de casa, como a gente havia dito já, foi muito mais concentrado, motivado e com uma cabeça muito mais focada no que tinha que fazer dentro de campo. Então, acho que foi uma vitória muito merecida para o time do Rio de Janeiro. Cauê, então antes de falar um pouquinho da grande final do torneio Touchdown entre Rex e Vasco, vamos falar um pouquinho da campanha dos times. Vamos colocar na tela aí uma imagem para mostrar como foram os resultados até aqui. E vamos começar com o atual vice-campeão, o T-Rex, e o invicto até aqui. No primeiro jogo, o Rex venceu o Juventude por 48-7. No segundo jogo, venceu a Lusa Lions por 37-21. No terceiro, 41-0 contra o seu Corinthians. No quarto, 26-20 no jogo equilibrado contra o rival, o Breakers. No outro jogo, 12-0 contra o Vasco. Aí também venceu o Brown Spiders por 26-7. Aí no último jogo da temporada regular, venceu o HP 24-0. Aí já nos playoffs, venceu o rival, o Breakers, por um impressionante 60-0. E agora na semifinal, venceu o Flamengo 20-14. Agora vamos colocar na tela um pouco da campanha do Vasco, que não foi tão regular, tão perfeita quanto a do Rex, mas teve bons resultados. Iniciou a competição vencendo o Botafogo por 41-0, depois venceu o Tubarões por 31-0, aí num jogaço contra o arquirrival Flamengo, ficou 28-26 para o Vasco, venceu o Minas Locomotiva por 45-0, aí veio o primeiro revés, a derrota para o Rex,
12-0 pro Rex. Venceu o Tsunami num jogo apertado, num jogo difícil, 21-14. Aí perdeu pro Tritões na última rodada da temporada regular, 27-19. Venceu o HP nos playoffs, 10-6, num placar apertadíssimo. E agora no último jogo venceu o Tritões, 28-14. Duas campanhas de respeito, né, Cauê? Exatamente, o Rex principalmente, que time, né? Todos os jogos pontuando e pontuando bem, fundamental para o time que deseja ser campeão. Assim como o Vasco também fez praticamente uma campanha perfeita, perdeu alguns jogos, mas eram contra adversários de elite também. Então acho que muito justo essa final, esse replay de final entre Vasco e T-Rex, agora com saborzinho de revanche, né? Pois é, sabor de revanche. Você estava falando da pouca pontuação sofrida pelo Rex. Eu estava olhando aqui, são 4 resultados zerados, sem tomar nenhum ponto, né? Então mostra a força da defesa do T-Rex. E que vai enfrentar uma excelente defesa também, que é a do Vasco, né? Exatamente. Ambos os times, principalmente acho que o T-Rex é um time que se prepara muito para enfrentar cada adversário. Parece que cada jogo é uma final e eles se concentram realmente em todos os revés e todos os prós de cada adversário. Então, cada jogo eles vêm muito bem preparados. Não acho que o Vasco fique para trás em relação a isso. Também acho o time muito preparado, mas acredito que mesmo que o Vasco tenha sido campeão ano passado, eu acreditava que o T-Rex era um time melhor. Eu acho que o fator nervosismo pesou muito na final do ano passado. Esse ano, eu acho que os times estão mais competitivos ainda. E esse ano, eu acho que vai ser difícil dizer que o Rex mereça mais que o Vasco, embora tenha mais resultados positivos. Acho que a final vai ser muito interessante de se acompanhar. Vai valer muito a pena acompanhar essa edição da final do Torneio Touchdown. Há um equilíbrio entre as equipes, isso é evidente. Mas pela temporada do Rex... E levando em consideração que o jogo será em Itajaí, lá em Santa Catarina, mais próximo do Rex, dá para dizer que ele tem um leve favoritismo, não dá? Olha, eu acredito que jogar em casa, sabendo que os seus familiares e seus amigos vão estar lá te prestigiando, com certeza é uma motivação a mais para os jogadores do T-Rex, que também não vão precisar viajar. Agora o pessoal do Vasco vai ter que ir novamente até o Sul, com um apoio, digamos, menor, mas o jogo se resolve dentro das 4 linhas e com certeza vai ser mais um jogo de futebol americano. Já tiveram a partida desse ano, que o Rex venceu o Vasco. Teve a final do ano passado, que o Vasco venceu. Esse vai ser um terceiro jogo aí para decidir a supremacia dos times. O que você acha que vai ser predominante para essa final? A favor ou contra alguém? Olha, acho que ambos os times têm um arsenal de jogadores capazes de fazerem a diferença numa final de campeonato. Acredito que o principal fator que vai decidir esse jogo vai ser manter o controle e o nervosismo de ambos os times, tanto o T-Rex quanto o Vasco, principalmente o T-Rex, que vem demonstrando sofrer um pouco mais com esse tipo de problema. Afinal, para mim, foi claro esse tipo de problema, eles realmente estavam muito nervosos, tudo que deu certo durante a temporada eles não conseguiram fazer na final. E se eles tiverem esse problema novamente, dificilmente o Vasco vai deixar passar e com certeza vai conquistar o título para cima do T-Rex. Pode acontecer o contrário. O Vasco pode chegar lá com um pouco mais de confiança, algo pode dar errado e o nervosismo subir, mas eu acredito que entre um e entre outro, a possibilidade disso acontecer pende mais para o lado do T-Rex. Pois é, e a gente tem 2 head coaches espetaculares, o Amadeu Salvador pelo lado do Rex e o Gabriel Mendes pelo lado do Vasco. Certamente os dois estão vendo vídeo um atrás do outro dos dois times, já que esse ano a competição tem os vídeos, inclusive você pode entrar lá no YouTube e conferir, ou no site também do Torneio Touchdown e dar uma conferida. Então eles estão estudando muito. Você acha que vão manter o playbook original que venham fazendo durante a competição? Ou você acha que de repente vai sair uma carta na manga de alguém aí, vai ter uma novidade para essa final? Olha, acredito que os dois, Alan, para falar a verdade. Eu acho que pelo menos 70% a 80% do playbook original dos times vai rolar no jogo naturalmente. Mas com certeza ambos os técnicos, o Amadeu e o Gabriel, são excelentes técnicos, um dos melhores do Brasil, com certeza. Eles vão aprontar alguma coisa nova, vai trazer alguma novidade para essa final, provavelmente variando jogadas que já existem para confundir ambas as defesas. Então vai ser, além de um jogo físico, vai ser um jogo muito estratégico, vai ser um show de futebol americano, com certeza vai valer a pena assistir. Quem puder assistir em loco vai se beneficiar com certeza com uma final muito agradável, assim como eu presenciei ano passado aqui em São Paulo. Então eu acho que agora é só partir para os palpites mesmo. O fã de esporte que está acompanhando o Touchdown sabe como é que é difícil apontar o vencedor.
e que vença o melhor, com certeza. Beleza, Cauê? Obrigado, valeu. Foi um ano muito bom, um ano intenso, né? Com certeza. Mas esse é o último programa desse ano. A gente vai voltar só na temporada que vem, mas não se preocupe, porque a gente vai fazer um especial aí, um vídeo bem bacana sobre a grande final do torneio Touchdown. E se você quiser saber tudo sobre essa final, é só ficar ligado em touchdown.com.br. Além da final, você pode acompanhar um monte de coisa legal que tem lá, vídeo, foto, texto e também ver os programas anteriores. É isso e até o ano que vem. Valeu!